Moscou e Pyongyang voltam a desafiar a Aliança Atlântica Norte. Segundo fontes ocidentais, soldados norte-coreanos teriam retornado à linha de frente da Operação Militar Especial. E não só isso, mas também foram vistos participando ativamente dos combates na direção principal. Neste exato momento, a Rússia conseguiu avançar em um único dia em direção a duas localidades extremamente importantes ao mesmo tempo. Estamos falando de avanços que, de uma hora para outra, podem mudar o rumo de toda a operação militar especial, colocando as forças armadas da Ucrânia em xeque e, consequentemente, a própria OTAN. Mas, acima de tudo, estamos falando também do maior medo dessa organização. Os amigos da Federação da Rússia já estão tomando providências de forma ativa, enquanto os da Ucrânia, o que exatamente estão fazendo? Assim, enquanto o território na linha de frente ucraniana está sendo perdido, eles passam por intermináveis reuniões nos escritórios de Bruxelas. A OTAN enfrenta a ameaça da aliança russo-norte-coreana, que está se tornando cada vez mais evidente, mais eficaz. Em que consiste? Em quais termos e posições geográficas ela se desenvolve? Que ameaça real isso representa para os adversários da Federação Russa? Tudo isso vamos ver no relatório de hoje. Fique até o final deste vídeo, porque lá vamos ver como a presença do exército norte-coreano na Ucrânia vai além de uma simples vitória para a Federação Russa. É algo ainda mais significativo. Uma vitória dupla para esse país e uma derrota importantíssima para a OTAN, principalmente em termos de mobilização estrangeira. Sou Liu Sivaya, correspondente de guerra em Donbass e analista geopolítica. Inscreva-se neste canal para ficar por dentro das últimas notícias internacionais e, claro, também do conflito ucraniano. Vamos começar. Começamos como de costume, desde o início. Ultimamente, cada vez surgem mais e mais informações sobre a presença de soldados norte-coreanos no campo de batalha, diretamente na Ucrânia. Só que antes se falava do território da Operação Militar Especial de forma extraoficial, ou seja, esses soldados norte-coreanos estavam posicionados na região de Kursk. Isso foi negado de todas as formas possíveis. Bem, na verdade, não foi comentado pela Federação da Rússia até que acabou sendo confirmado. E de que maneira? Com o próprio Vladimir Putin agradecendo a Kim Jong-un, agradecendo a participação, agradecendo aos soldados na de Kursk. Agradeço a iniciativa. Como está claro, sua equipe especial participou da libertação de Kursk. Quero destacar que seus soldados lutaram com valentia e heroísmo. Quero destacar que nunca esqueceremos dos surdos que se juntaram às suas forças armadas. As famílias dos seus soldados fuzileiros navais. Quero agradecer a vocês, em nome do povo da Rússia, por sua participação nesta luta. Na verdade, o trabalho em Kursk, longe de ter terminado para as formações norte-coreanas, ainda continua acontecendo. E aqui, as fontes ocidentais voltam a informar que recentemente eles foram enviados para a linha de frente. Dizem que foi para a Ucrânia, mas na verdade a maioria foi para a região de Kursk. Cerca de 5.000 militares da Coreia do Norte, além de cerca de 1.000 engenheiros, que principalmente se dedicariam a tarefas de desminagem. No local, essa situação realmente se confirma, especialmente para vocês. Devidamente traduzido e legendado pela minha equipe. Soldados norte-coreanos de fato servindo na região de Kursk. Só então seguimos viagem. Estamos partindo para uma missão de combate com o Exército Popular da Coreia, com um dia inteiro de desminagem pela frente. Em Kursk, explicaram como a informação terminou sendo confirmada até mesmo pela Federação Russa. Em uma das minhas comunicações pessoais no Telegram. Membros deste mesmo canal, nós conversamos sobre isso e eu avisei vocês sobre isso. Eu acredito que absolutamente antes de qualquer pessoa. E, na verdade, até analisamos isso bastante a fundo. Mas agora as novas informações, que aqui é importante ressaltar, que vêm principalmente dos serviços de inteligência da Coreia do Sul.
que é justamente o país que tem mais controle sobre o território, controle de inteligência militar. Espero que fique claro, da Coreia do Norte, ou seja, de Levant, uma longa trajetória de confrontos entre os dois países e os agentes de ambos, de fato, atuam muito bem no território um do outro simultaneamente. Esses mesmos agentes de inteligência sul-coreana, portanto, teriam alertado a maior parte do mundo inteiro de que soldados da Coreia do Norte voltavam à linha de frente da Federação da Rússia, agora indo direto para o território da Operação Militar Especial, citando especialmente uma das frentes-chave neste exato momento, onde a Rússia está avançando a passos largos, especialmente em comparação com os avanços anteriores. Aqui, é claro, estamos falando da direção de Zaporozhye, que pode mudar absolutamente tudo no decorrer da Operação Militar Especial. A presença dos soldados norte-coreanos nessa região, por enquanto, não pode ser confirmada nem negada oficialmente. Isso não exclui que eu espere que minha mensagem seja bem compreendida. A Federação da Rússia, em algum momento, pode acabar agradecendo a Kim Jong-un pelo apoio também na libertação da região russa de Zaporozhye. Este, na verdade, é um dos pontos-chave da questão. Por um lado, temos a OTAN denunciando a associação cada vez maior e, portanto, cada vez mais perigosa para a Aliança Atlântico Norte, entre a Rússia e outros países, tanto os que fazem parte dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, quanto os que não fazem, neste caso muito particular, a China, a Coreia do Norte, é claro. Bem, vamos ouvir o secretário-geral. A mudança que a Rússia propôs não terminará quando for possível. Para o futuro possível, a Rússia continuará sendo uma força desestabilizadora na Europa e no mundo. E a Rússia não está sozinha em seus esforços para desmantelar as regras globais. Como sabem, está trabalhando com China, Coreia, Irã e outros. Eles estão aumentando sua defesa e colaboração industrial a níveis sem precedentes. Estão se preparando para uma confrontação. Não podemos ser ingênuos. Devemos estar preparados. Análises aprofundadas feitas neste mesmo canal e vamos revelar alguns dados-chave no final deste vídeo. O escândalo da participação norte-coreana. Qual seria, portanto, exatamente? Então, em teoria, se a Coreia do Norte se unir à Rússia, no que a OTAN considera sua guerra particular contra a Ucrânia, então esse país estaria praticamente declarando guerra à própria Ucrânia. E, portanto, a OTAN não quer reconhecer isso, mas a própria Aliança Atlântica do Norte, que, de fato, lidera o conflito ucraniano. No entanto, por parte da Federação da Rússia, a questão está muito bem resolvida do ponto de vista legal. Por um lado, há o recente Tratado de Cooperação em todos os níveis, inclusive militar, que Rússia e Coreia do Norte assinaram, que obriga ambos os países a entrarem em combate, se seu parceiro já estiver envolvido. Além disso, trata-se de território pertencente à Federação Russa. Por um lado, quando se tratava da região de Kursk, isso era absolutamente óbvio, pois o território dessa região era reconhecido como russo, até mesmo pela própria Aliança Atlântica Norte. Mas no caso de Zaporozhye, isso também não seria diferente, já que a Rússia já incluiu essa região em sua Constituição. E o que a OTAN diz a respeito? Simplesmente não faz diferença. A população já se manifestou. Zaporozhye é, portanto, uma região russa. Ou seja, não há motivo para impedir que soldados norte-coreanos aliados da Federação Russa ajudem a libertá-la totalmente. Essa questão, ou seja, a da muito provável participação do exército norte-coreano em combates na Ucrânia. Isso incomoda. E muito, tanto na própria Ucrânia quanto, é claro, na OTAN.
por vários motivos. Em primeiro lugar, isso tem a ver com o que está acontecendo agora mesmo no campo de batalha. Ou seja, em Zaporozhye estão ocorrendo os avanços mais importantes em duas direções-chave ao mesmo tempo. Por um lado, a Federação da Rússia, neste momento, está a cerca de 3 quilômetros de Arihav. E segundo algumas fontes, os combates já estão começando nos arredores dessa localidade. Por outro lado, a mesma situação também acontece na localidade de Guliaipole. Ou seja, a Rússia está cercando uma quantidade significativa de tropas inimigas no território da região, desde Zaporozhye e se aproximando de duas direções ao mesmo tempo à capital dessa região, que é a cidade de Zaporozhye. Com essa libertação, provavelmente a operação militar especial nesse fronte terminaria, o que, sem dúvida alguma, representaria pelo menos um contratempo importantíssimo para as Forças Armadas da Ucrânia e, portanto, para toda a Aliança Atlântica do Norte. Sem mencionar o fato de que os últimos avanços russos e talvez também norte-coreanos estão ocorrendo em Zaporozhye. Eles acontecem graças à constante queda e fuga, portanto, de soldados inimigos, produzida de uma forma bastante caótica, pelo fato de que a defesa ucraniana simplesmente não aguenta mais. Além disso, em determinado momento, a cada passo que a Rússia der a partir de Guliaipole, principalmente, ela encontrará cada vez menos fortificações, já que a corrupção ucraniana também tem muito a dizer aqui. Ou seja, o dinheiro que a OTAN destinou para construir posições defensivas, ninguém sabe ao certo para onde foi, ou em quais bolsos esse dinheiro acabou indo parar. Por outro lado, essa também é uma vitória fundamental em termos diplomáticos, e pode-se dizer até mesmo em termos midiáticos, em termos de imagem internacional, se quiser. E é que, enquanto isso, a Federação da Rússia tem cada vez mais aliados diretamente envolvidos nos assuntos que mais importam para esse país. O que a Ucrânia tem? Muitos bons desejos, muitas reuniões em Bruxelas, a melhor das vontades. Na hora de ajudar, sim, econômica e militar. Mas grande parte dela, nunca esqueceremos, está sendo direcionada, na verdade, para os bolsos tanto de políticos ucranianos quanto de políticos europeus. Ou seja, isso não ajuda nem na linha de frente, nem na situação geral do país. Mas o recurso-chave em uma guerra, e neste conflito em particular, vimos essa máxima ser confirmada mais de uma vez. Continuam sendo os homens, dos quais a Ucrânia está cada vez mais carente. Segundo fontes ucranianas, há tantas deserções que superam mês a mês o número de mobilizados, sendo a maioria deles recrutada à força. Por outro lado, a Federação da Rússia tem uma quantidade infinitamente menor de deserções. Isso nem sequer representa um problema na linha de frente. E além disso, há uma taxa de entre 30 e 40 mil homens todos os meses. Se a isso acrescentarmos os soldados norte-coreanos que vão para a linha de frente ucraniana, pelo que parece, um mês sim e outro também. A OTAN tem motivos sérios para se sentir cada vez mais incomodada e ameaçada, porque a Rússia não só obtém a imagem de um país efetivamente apoiado de forma massiva e muito ativa pelos seus, mas também recebe apoio real, que a longo prazo, todos sabemos, acabará lhe garantindo a vitória. Aqui também não devemos esquecer, é claro, da própria parte norte-coreana, ou seja, Rússia. Está claro que ela ganha aqui, mas será que a Coreia do Norte ganha algo? Com certeza. Em primeiro lugar, a partir daqui, ela já tem experiência real, tanto no campo de batalha, quanto em uma guerra moderna. Na mais moderna de todas as guerras, e também a mais massiva que já se viveu desde a Segunda Guerra Mundial. Eles estão em contato com a tecnologia mais avançada. Estão adquirindo experiência militar em grande escala, mas, além disso, estão conhecendo diretamente as estratégias e, portanto, os pontos fracos da OTAN. Portanto, o envio constante de tropas norte-coreanas para a frente russa se explica de uma forma muito fácil e muito lógica. Sai o primeiro grupo, chega a Rússia, adquire a devida experiência àqueles que sobrevivem, porque, de fato, aqui temos que ser honestos. Muitos deles acabam morrendo em combate. Suas famílias, é claro, recebem muitas recompensas sociais.
e isso lhes garante um nível de vida mais elevado. O que na Coreia do Norte todos nós sabemos é muito importante, especialmente nos dias de hoje. Eles voltam para seu país de origem e usam essa experiência para se tornarem instrutores, para ensinar tudo o que aprenderam, para formar cada vez mais e melhores quadros. Mas a guerra avança, a tecnologia avança e a estratégia também avança. Da OTAN, de modo que, para avançar com isso, de forma pelo menos paralela e até tentar avançar em alguns pontos, o que precisa ser feito é estar lá, no campo de batalha, de forma constante, de modo que é para lá que o próximo grupo tem que ir. E o próximo, e o próximo. Mas isso dá a Coresnet, a Coreia do Norte, uma vantagem sem igual. Adquire posição internacional. Reputação de um país que realmente não brinca em serviço. Um parceiro fundamental em todos os níveis. Um exército bem treinado e capaz de enfrentar a própria OTAN, porque, de fato, já vem fazendo isso no território da Operação Militar Especial. Por outro lado, e é aqui que chegamos ao ponto-chave de tudo isso. A participação do exército norte-coreano na Operação Militar Especial representa para a Federação da Rússia, na verdade, uma vitória dupla, ainda mais se somarmos essa primeira informação à segunda, que chega diretamente da Ucrânia, e que tem a ver com a legião estrangeira, ou com o corpo estrangeiro, como preferirem, que até pouco tempo atrás costumava operar no território desse país, segundo as fontes, que na verdade, em sua grande maioria, vem da própria Ucrânia. Hoje em dia, restam cerca de 1.000 combatentes que já não vão mais lutar dentro dessa legião estrangeira, que a Ucrânia vai acabar desistindo em muito pouco tempo. E a partir deste momento, passarão a ficar diretamente sob o comando do exército ucraniano. E, portanto, lutarão como mais um soldado ucraniano. Isso se deve às perdas gravíssimas e enormes que essa legião tem sofrido no território da Ucrânia de forma absolutamente constante. E é justamente aí que chegamos à conclusão mais perigosa, tanto para a Ucrânia quanto para a OTAN, devido às ações da Federação da Rússia em diferentes dimensões, ou seja, a militar, diplomática, econômica e política. Claro, esse país não só conseguiu parceiros confiáveis, que apostam em apoiá-lo efetivamente em todos os sentidos e em todos os níveis. Veja a presença da Coreia do Norte e da Federação Russa no campo de batalha, com soldados russos e norte-coreanos lado a lado. Não há absolutamente nada parecido com essa cooperação do outro lado. Por outro lado, essas mesmas ações por parte da Federação Russa, atacando constantemente a legião estrangeira ucraniana. Sempre dissemos, estrangeiros são alvos fáceis, pois se destacam em todas as cidades. Cidade em que pisam, cidade em que acabam chamando atenção, nem que seja só pela cor da pele. Claro, os agentes da Federação da Rússia também trabalham no local. A inteligência militar russa está sempre alerta, tornando os ataques cada vez mais intensos. A isso se soma a escassez de tropas por parte da Ucrânia, de modo que esses soldados, que eram principalmente colombianos, estavam começando a ser usados cada vez mais como pura carne de canhão. Isso já se tornou absolutamente óbvio. Na verdade, já existem inúmeros relatos desses mercenários estrangeiros pedindo ajuda para sair da linha de frente ucraniana. Que seja sua mãe, que seja seu presidente. Me deixaram sozinho lutando contra um gigante que por necessidade não consegue encontrar. A morte... de nós, de nossas vidas, porque nós já não queremos mais trabalhar com... Isso, claro. Isso expõe a própria Ucrânia e diminui tremendamente a vontade de outros possíveis voluntários de se juntarem ao exército desse país. A vitória por parte da Federação da Rússia torna-se, portanto, dupla em termos dessa participação estrangeira no conflito ucraniano. De modo geral, por um lado,
consegue reforçar com o apoio e ajuda estrangeira dos amigos. Quase mais do que parceiros estrangeiros, as próprias posições. Por outro lado, consegue enfraquecer em grande medida as posições das Forças Armadas da Ucrânia, nesse mesmo sentido de colaboração com unidades estrangeiras. Quase Gateway. Esqueci um detalhe fundamental. Estamos falando dos avanços mais recentes da Rússia, e pode ser que também da Coreia do Norte, na linha de frente da região de Parósia. Nesse sentido, agora também estão recorrendo ao relato dos soldados norte-coreanos no território da Operação Militar Especial, para explicar de alguma forma as constantes derrotas nesse mesmo fronte por parte da Ucrânia, principalmente. Portanto, de modo que esse relato está sendo aproveitado, claro, também pelos próprios militares ucranianos, especialmente os de alta patente, para tentar explicar. Mesmo para explicar nosso fracasso no campo de batalha, não somos nós. É que a Rússia sempre convida aliados, tornando impossível qualquer vitória para nós. Como diríamos na Rússia, para um mau dançarino, até ovos atrapalham. Em resumo, a Rússia e seus aliados voltam a demonstrar mais uma vez que a nova ordem mundial multipolar, de fato, funciona muito melhor, de uma forma muito mais igualitária e mais justa. E, acima de tudo, está baseada em fatos e não em palavras. E, por outro lado, temos denunciantes presumindo essa colaboração para o lado contrário, ou seja, para o lado da Ucrânia e companhia. Basicamente, tudo o que conseguem é seguir lançando manchetes chamativas, porque ações daqueles que se autodenominam os melhores amigos e os parceiros mais estratégicos da Ucrânia, por algum motivo, são poucas as que realmente se pode esperar.